algumas vezes, quando a gente começa a terapia cognitiva, a gente tem tanta coisa na cabeça, tanto esquema para falar para o paciente, tantas perguntas para fazer, que a gente esquece de fazer essa perguntinha bem simples, que é: o que é que você espera quando o processo de terapia tiver terminado, né? O que é que, se você pudesse simplesmente escolher como sua vida estaria? Como é que você realmente me contaria um dia comum na sua vida pós-terapia? O que é que você espera? Então, às vezes você vai ver que o paciente vai trazer metas implausíveis, metas difíceis de serem alcançadas, metas que são improdutivas, como, por exemplo, eu queria que as pessoas gostassem mais de mim, por exemplo, né? Pensando aqui algo por alto. E metas, às vezes, que são ingênuas, porque a pessoa pode estar querendo curar uma fobia ou um trauma específico em 2 semanas. Então, investigar essas expectativas do paciente é uma forma de lidar com, digamos assim, um consumidor de um produto, né? Para que ele saiba exatamente o que é que ele está comprando, o que é que ele está investindo dinheiro. Nada é mais frustrante do que a gente comprar alguma coisa e o produto não sair como a gente queria. Então, se pelo menos a gente entender quais são as limitações e as premissas do produto, a gente vai ter uma chance muito menor de se frustrar no processo. Por isso é tão importante, né, a gente alinhar essas expectativas, a gente conhecer essas expectativas para que a gente possa alinhar com a realidade, né? A gente, de fato, o paciente ele traz o que ele espera da terapia, o que ele espera do processo terapêutico, o que ele espera, inclusive, da postura do terapeuta, também isso é importante, né? Para que a gente possa alinhar com a realidade, né? Tanto a gente possa alinhar com a realidade no sentido do que a terapia pode ofertar para ele, certo? Assim como alinhar também com o funcionamento individual do terapeuta, né? Porque às vezes o paciente ele pode ter uma expectativa de postura do terapeuta que às vezes eu, enquanto terapeuta, não posso necessariamente corresponder, porque talvez ele espere um outro tipo de postura terapêutica, né? Quando eu falo de funcionamento individual mesmo, né? Pessoal de cada um. Então é muito importante que a gente alinhe justamente essas expectativas com a realidade para reduzir a chance de frustração e, consequentemente, reduzir a chance também, né, de resistência. E assim, eu avalio que uma das formas, uma forma muito rica da gente investigar aí essas expectativas é conversando sobre as experiências anteriores do paciente com outras terapias, né? Porque aí ele vai trazer já frustrações, coisas que ele esperava que tivesse acontecido e não aconteceram. Então tudo isso aí vai permitindo que a gente vá aí desenhando essas expectativas e podendo fazer esse alinhamento, né, Dan? Inclusive, é uma ótima forma, já de começo, a que a gente consiga se diferenciar dentro daquilo que ele está entendendo das experiências anteriores dele, porque ele pode estar, inclusive, olhando para você, né, você que está atendendo, dizendo o que é que me prova que você não vai ser igual a todos os outros que eu já fui anteriormente. Então, quando você entende quais são as experiências frustrantes dele, você consegue também, inclusive, trazer um feedback mais específico, que seja especificamente relevante. Então, por exemplo, um paciente seu específico pode ter uma experiência frustrante com o terapeuta anterior, porque o terapeuta anterior ficava muito calado. Já o outro paciente ele pode ter uma frustração específica porque o terapeuta anterior dava muitas dicas e dizia exatamente o que fazer, era muito dominante. Então, a gente escutando esse tipo de feedback, a gente sabe exatamente como fazer a psicoeducação no modelo cognitivo e trazer o que é que ele deveria esperar do nosso processo, mirando esses pontos que para ele vai ser especificamente relevantes, né, Pedro? Perfeito. E aí um erro que pode acontecer, né, é a gente não considerar justamente essas expectativas iniciais como itens de sessão, né, porque muitas dessas expectativas elas precisam se tornar itens de sessão, né, porque às vezes porque inviabiliza mesmo, né, o processo terapêutico. Então, se a gente não trabalhá-las, a gente pode ter aí um processo totalmente, né, emperrado, que não anda, que não evolui, enfim. Assim como, né, muitas vezes algumas expectativas, né, como o Dan falou, né, se ele traz às vezes uma frustração porque achou o terapeuta muito calado, ou o terapeuta, né, muito diretivo, né, alguma coisa nesse sentido. Isso também, além de ser algo que vai nos ajudar a nos adaptar, claro, né, a esse paciente, respeitar o limite dele, o funcionamento dele, enfim, as questões que ele traz, também é informação, né? É informação aí que a gente pode utilizar talvez mais para frente,
né? Mas é uma informação que pode nos dizer muitas coisas também, né, a respeito dos processos, né, psicológicos desse paciente ali, que podem, inclusive, né, mais para frente demonstrar, né, aparecer também em outras questões aí, né, problemas, digamos assim, que ele traz aí para a terapia. E assim como as expectativas, né, Dan, que a gente vem falando, a gente precisa estar muito, né, conectado também ao feedback que o paciente traz, né, em cada sessão, né, ao longo, né, no final de cada sessão também, né, enfim. E é importante que a gente capte não só o discurso, né, que esse paciente traz, como a gente também observe mesmo, né, esse feedback comportamental. Então, assim, qual é a postura que esse paciente está se apresentando, né, se ele está tendo um movimento de mais resistência, de não querer render muito assunto, ou um olhar que desvia, né, com mais frequência, né, alguns sinais mesmo corporais que acabam nos dando também, né, alguns indicativos ali que a gente precisa trazer e abordar e questionar com esse paciente, né, eu percebo que você está mais aéreo, ou eu percebo que você não está querendo, né, abordar muito um determinado assunto, enfim, né, são alguns sinais aí comportamentais que vale a pena a gente ficar atento também e trazer aí como tópico a ser discutido, né. Às vezes o feedback comportamental, ou, na verdade a análise, né, do pensamento, do comportamento do paciente, às vezes mostra, é possível de ser analisada pelos pequenos detalhes que ele faz com você na marcação e na remarcação de consulta. O paciente que está em um estágio de mudança mais focado em uma preparação para a mudança, que ele já está mais conectado com a vontade de fazer terapia, de mudar, ele muitas vezes ele vai, por exemplo, fazer uma remarcação da terapia, vai pedir para cancelar a terapia, mas vai se oferecer disponível ao longo de outros dias na semana. Já um outro paciente que ele parece menos interessado, né, que você tem uma suspeita que ele pode estar pouco interessado na terapia, ele pode demonstrar padrões comportamentais de pouco interesse, ou seja, ele pode mandar uma mensagem difusa para você dizendo que nessa semana não vai dar para ser atendido, e aí implicitamente dizendo que ele só vai poder ser atendido na próxima semana ou na próxima quinzena. Então isso tudo são evidências que a gente vai ter que ver dentro do padrão de cada paciente. Claro que nenhum comportamento específico vai ter o mesmo significado para dois pacientes diferentes, mas é importante a gente começar a entender o que é que cada comportamento pode significar para um paciente. Nem sempre a gente vai ter todas as informações necessárias para um paciente inicial, mas a gente tem como saber mais ou menos, né, no nível de interesse, quando o paciente está mais ou menos interessado nessa estrutura inicial do processo, quando ele está mais interessado no próprio processo de mudar, inclusive, porque às vezes a gente vai estar em um nível de mudança já preparado para a ação e o paciente ainda não vai estar nesse nível, e isso é muito perigoso, né? Ou o contrário também, a gente está no nível muito inicial da mudança, mas o paciente já está querendo ir mais rápido do que a gente. Essa ideia de estágio de mudança, como a gente vai ver em uma aula específica, diz respeito à escala de mudança de Prochaska, que é uma teoria básica, né, sobre quanto que as pessoas estariam dispostas a mudar, passando em uma escala gradual de pouca contemplação sobre o problema, depois indo para uma contemplação sobre o problema, que é quando o paciente já meio que tem uma ideia básica do processo, mas não sabe o que fazer. A gente vai detalhar um pouco mais na aula de escala de mudança. E aí o paciente vai indo cada vez mais para uma escala de orientação para a mudança, onde ele diz, pronto, eu estou querendo fazer a terapia, estou preparado e estou fazendo todos os meus esforços válidos para fazer esse processo acontecer. Então é importante a gente estar bem conectado com essa escala de orientação para a mudança. Perfeito. E a expectativa do paciente, né, a expectativa que ele vai expressar, né, manifestar ali, né, em determinados momentos da terapia, vai nos dando boas dicas também, né, de em qual estágio de mudança esse paciente se encontra.